Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Revelada a carta de despedida da mulher encontrada morta na prisão após ser presa por envenenar bolo. É isso mesmo. Deise de Moura dos Anjos deixou uma carta de despedida escrita em uma blusa antes de tirar a própria vida. O corpo dela foi encontrado na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Parte da blusa está rasgada, o que dificulta a leitura fluida da mensagem, mas o teor geral do texto é possível de ser entendido. Eu não sou assassina, só um ser humano fraco e com depressão, portanto sofrer na vida e pagar pelos erros e ingratidão, diz a mensagem. Ela é suspeita de matar 3 pessoas da família do marido após comerem um bolo envenenado com arsênio na véspera do Natal. Deise Moura dos Anjos recebeu um pedido de divórcio um dia antes de tirar a própria vida. Elon Musk compartilha a convocação de protestos pelo impeachment de Lula. É isso mesmo. A crise política e econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva atingiu um novo patamar nesta sexta-feira, quando o bilionário Elon Musk, dono da rede social X e uma das vozes mais influentes da nova direita global, compartilhou uma postagem sobre as manifestações marcadas para 16 de março pedindo o impeachment do cachaceiro brasileiro. Com um simples "uou", Musk amplificou a publicação do jornalista Mário Naufal, que exibia imagens das grandes manifestações de 2015 e 2016 que culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O post, baseado em informações da página Space Liberdade, uma das mais populares entre apoiadores de Jair Bolsonaro, atingiu mais de 20 milhões de visualizações em poucas horas. Ao descobrir denúncias na OEA, Moraes toma atitude inesperada e faz chegar recado à defesa de Bolsonaro. É isso mesmo. A reação dos ministros do STF após o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OEA não foi nada boa. Bolsonaro foi contundente nas acusações e denúncias sobre o ministro Alexandre de Moraes. Assim que descobriu a notícia, Moraes tomou uma atitude inesperada e fez chegar até a defesa de Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele, diz o Metrópolis. Pelo visto, o desespero bateu à porta. A chegada de Donald Trump já está fazendo efeito. De fato, o presidente americano, segundo fontes próximas, considera algumas decisões do STF uma afronta à diplomacia séria. Há sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo analisadas tanto como forma de pressionar o governo brasileiro, quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estratégicos. Que surto! Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te explicar isso em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Segundo, eu vou te dizer qual foi a reação absurda deles, praticamente uma ameaça velada ao Bolsonaro. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o STF e a imprensa são hipócritas comparando essa situação com uma outra situação que mostra 2 pesos e 2 medidas de cair o queixo. Então fica aqui comigo até o final. Bora ler aqui essa manchete aí do Metrópolis, do Igor Gadelha. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. E senta aí na cadeira, porque o que você vai ler comigo aqui agora é inacreditável. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Organização dos Estados Americanos. Conforme noticiou o Metrópolis na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília.
Olha só, gente, presta atenção nesse começo aí, quando eles falam que os ministros reagiram nos bastidores. Olha aqui, ó, reagiram nos bastidores. Gente, só isso aí já está muito errado. E foi justamente por ser errado reagir que eles fizeram isso nos bastidores, no escurinho do sigilo da fonte jornalística. Bolsonaro é cidadão como qualquer outro. E ele é investigado no STF de forma ilegal e ele tem direito à ampla defesa. Ele pode denunciar quem ele quiser no Supremo para o órgão internacional que ele quiser. Quando o Lula era investigado na Lava Jato, ele fez exatamente isso e fez inúmeras vezes, denunciando a Força Tarefa e o Moro para Deus e o mundo. Vocês alguma vez viram aí notícias como essa dizendo que o Moro ou os procuradores da Lava Jato reagiram nos bastidores contra Lula? Jamais, porque seria errado. Esse STF é sem limites e eu publiquei um vídeo ontem mostrando como que o Pedro Vaca está preocupado justamente com essa falta de limites do STF. Eu vou deixar o link aqui na tela no final e a descrição para você assistir depois, porque é imperdível você assistir esse vídeo. E se você concorda comigo que isso já é absurdo, vai deixando aqui o seu like, essa curtida e presta atenção aqui que vai ficar ainda mais revoltante. Mas quando você dá o seu like, você ajuda a voz da nossa indignação conjunta a chegar ainda mais longe. Olha aqui para você ver aqui o que a reportagem segue falando. Ó. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Ou seja, gente, tudo verdade. A gente mostrou isso aqui várias vezes. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política, o que está mais do que comprovada, como eu também já mostrei aqui várias vezes. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Afinal de contas, a gente sabe que eles não gostam de ser criticados, né? Eles censuram, derrubam as redes sociais, atacam, perseguem quem critica eles. Olha lá, segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar à defesa do Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações contra ele. Gente, o próprio Moraes fez chegar à defesa de Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Oi? Como que é isso aí? Não, gente, eu não li isso, viu? Isso aqui é o suprassumo da ilegalidade, do abuso. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela frase do juiz auxiliar do Moraes lá na Vaza Toga, que tá aí, ó. Ele, Moraes, cismou. E quando ele cisma, é uma tragédia. Lembra dessa frase aí? Lembra das mensagens vazadas do gabinete do Moraes? Ali, o assessor do Moraes estava direcionando o que o Moraes queria que constasse no relatório do TSE, que depois o Moraes ia usar para tomar decisões, o que é um outro absurdo que eu já expliquei aqui no canal. Mas voltando, gente, como assim o Moraes, o juiz do caso, fez chegar na defesa do investigado que não gostou da estratégia de defesa dele? Desde quando que o juiz pode se meter na estratégia de defesa ou impedir críticas a ele, juiz? Esse país é um país de bananas mesmo. É um país bananeiro. Isso é coisa de país bananeiro. E olha como a imprensa trata com completa e total naturalidade o que Moraes fez, gente. Como se fosse normal isso, quando não é. Deveria ser criticado por todos. Sabe por que eles tratam com naturalidade? Porque a imprensa não quer perder as fontes poderosas do governo e lá no Supremo. E por isso eles poupam o Supremo de críticas em troca de acesso, como eu expliquei em outro vídeo que eu vou deixar para você aqui na tela, no final e na descrição, que você precisa ver para entender como funciona o Brasil. É simples assim. Esse é o tipo de jornalismo mais praticado no Brasil hoje, que é o jornalismo de acesso a fontes. Ah, já a verdade, a justiça, a fiscalização do poder, essas que se danem. Agora pensa aqui comigo. Imagine o Sérgio Moro fazendo chegar a defesa do Lula, que ele não gostou nem um pouco das denúncias que Lula fez contra ele em órgãos internacionais. Consegue imaginar o que ia acontecer? A imprensa militante inteira não ia parar de falar disso, Gilmar Mendes e os outros ministros do STF dariam entrevista atacando o Moro, aquele clube da impunidade, o tal do Prerrogativas, ia anunciar não sei quantas medidas jurídicas contra Moro, o PT e a Gleisi Hoffmann iam fazer um inferno nas redes sociais, ia ter nota de repúdio de todas as associações de esquerda, abaixo-assinado em defesa do Estado de Direito lá na USP e por aí vai. Mas vejam como que está tudo quieto. Ninguém fala nada porque o STF está fazendo.
E aí ninguém fala contra o STF. E porque é contra Bolsonaro. Como eles não gostam do Bolsonaro e querem ver ele preso, querem ver ele ardendo no fogo, aí vale tudo contra o Bolsonaro. Eu não sabia que isso era possível, nem que eu jamais falaria isso, mas nesses últimos dias, depois dessa sequência de porrada, de derrota, de humilhação que esse governo e esse PT e esse Lula têm sofrido, eu estou quase começando a sentir pena deles. Não estou sentindo ainda, mas quase. Acaba de sair mais uma análise do IPEC. Ontem nós tivemos o Datafolha, que sempre puxou sardinha para o Lula. Sempre tentou colocar o Lula lá em cima e vocês sabem, fabricou aquelas pesquisas lá atrás e mostrou uma aprovação de 24%. Aí hoje, acabei de ver aqui na UOL, sai uma informação, uma pesquisa do IPEC. Meu amigo, é muito pior do que a gente imaginava. Tá? Eu tirei o print para mostrar para vocês aqui, ó. Vou ler para vocês, hein? Após sofrer a maior queda de aprovação em seus 10 anos como presidente no mês passado, como foi revelado aqui em primeira mão 3 semanas atrás, Lula continuou perdendo popularidade em fevereiro. O IPEC, antigo Ibope, mostra agora com exclusividade que essa perda enfraqueceu o presidente junto ao seu eleitorado mais fiel. Subiu de 57% para 62% a taxa de brasileiros que dizem que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Cara, é muita gente. 62% não quer Lula candidato. Se 95% dos eleitores do Bolsonaro são contra a candidatura do presidente, eles não estão sós. 32% dos que votaram em Lula em 2022 dizem que ele não deveria tentar um quarto mandato em um em 3. Ou seja, Lula perdeu 1 a cada 3 eleitores. Lula perdeu 1/3 de quem votou nele. A perda de apoio à reeleição entre eleitores que votaram em Lula 2 anos atrás se agravou no período recente. A taxa de lulistas que dizem que ele não deveria tentar a reeleição subiu 8 pontos desde novembro, de 24 para 32. Vamos para a próxima? Aí vamos lá. Por quê? Por que as pessoas estão falando isso, né? O IPEC perguntou aos 62% de entrevistados que responderam que Lula não deveriam se candidatar em 2026 e o motivo pelo qual eles dizem isso. As respostas foram espontâneas e os entrevistados puderam apontar mais de um motivo, se assim quisessem. Por isso, a soma das respostas supera 100%. A pesquisa foi nacional e realizada face a face no domicílio. Olha só os motivos, pessoal. Os principais motivos, vamos lá. Não está fazendo um bom trabalho, 36% dos entrevistados, porque é corrupto. 20% pela idade, 17%. Já teve sua chance, 11%. Não confio nele, 9%. Para ter renovação, 7%. Não é um bom administrador, 5%. Aumentou impostos, 5%. Prometeu não se candidatar novamente, 3%. Tal. Bom, o aumentou não impostos, prometeu se candidatar, beleza. O que pegou aqui, ó? Não está fazendo um bom trabalho. Para a maioria das pessoas que responderam isso, né, para a maior parte, é que ele não está fazendo um bom trabalho. Ah, não me diga. Você está querendo me dizer que o corrupto, que foi preso por corrupção, descondenado pelo STF, colocado na presidência, não está fazendo um bom trabalho? Meu Deus. Vamos lá. Logo, a maior objeção ao desempenho é o desempenho de Lula, né? 36%. Porque se você somar só o que diz respeito a desempenho, dá 50%. 36% não está fazendo um bom trabalho, 5% não é um bom administrador, 5% aumento de impostos, 2% inflação e 2% não cumpre promessas. Isso corresponde a metade. Então, para metade das pessoas que não querem Lula como presidente, é porque ele não está fazendo um bom trabalho. E aí, ó, Lula perdeu apoio principalmente entre quem costuma apoiá-lo em quase todas as eleições. Entre os brasileiros mais pobres, que ganham até um salário mínimo por mês, inverteu-se a maioria. 52% dizem agora que Lula não deveria se candidatar em 26. Cara, a maioria, hein? Há 3 meses, 53% diziam o contrário, que Lula deveria. Era o único segmento de renda que apoiava majoritariamente o Lula 4, não mais. Então, o Lula perdeu a base dele, a base da base. No Nordeste aconteceu quase a mesma coisa. Os 56% que em novembro apoiavam a reeleição de Lula caíram para 48%. Estão agora empatados tecnicamente com os 49% que se opõem ao quarto mandato. Cara, o Lula perdeu o Nordeste, definitivamente perdeu o Nordeste.
Cada vez mais lulistas que deram 3 de 4 votos nordestinos ao presidente em 2022 não estão gostando do terceiro mandato. Ai, ai. Em 3 meses aumentou 10 pontos a frequência de moradores na região Nordeste que dizem que não apoiam a reeleição de Lula porque ele não está fazendo um bom trabalho como presidente. Estão com saudade do Bolsonaro. Então essa pesquisa saiu agora, ela acabou de sair e mostra que realmente as pessoas que votaram no Lula se arrependeram. Então assim, faz o L. Fazer o quê, né? Não é bom mais falar faz o L. Esse povo tá sofrendo, gente. Tá todo mundo sofrendo. Você imagina pra uma família pobre que achou que com o Lula ia ter picanha, cerveja, picanha passada na farofinha, hoje não consegue comprar nem ovo. Será que vai ser o bastante? Será que agora esse povo vai aprender de uma vez por todas que não se deve votar em esquerda se você quer prosperidade? Você quer miséria? Você vota esquerda. Você quer prosperidade? Você vota direita. É simples assim. Bom, é só isso que eu queria falar, mas essa bomba, né, como se já não fosse o ruim o bastante o Datafolha, agora vem o IPEC para, assim, aí é para enterrar mesmo, é o último prego no caixão. Num primeiro olhar, superficialmente, quando você dá uma olhada nas redes sociais dos principais deputados do PT e ministros, nas suas redes sociais pelo menos, eles tentam desmerecer esta reprovação, né, ou recorde de aprovação baixa do Lula, de 24%, como se não fosse nada importante. É uma fotografia do momento, mas não diz respeito aos projetos que estão por vir e tal. A verdade é que nos bastidores eles sentiram como se fosse uma bomba atômica. Quem vai falar não sou eu não. Vamos deixar aí esse grupo, o consórcio do jornalismo, dizer para você como é que está a situação dos bastidores. Deixa eu voltar com a Jussara Soares primeiro, então. Jussara, desculpa, o Pedro já estava aparecendo em tela, eu acabei chamando ele e não deixei você completar seu pensamento. Por favor, Jussara. Olha, Márcio, voltando aqui, resolvida com uma questão técnica, mas só para explicar aqui, amarrar o que eu estava iniciando, né, a conversa, que o Palácio do Planalto viu essa pesquisa como uma bomba atômica. Porque, claro, o resultado era muito ruim e era pior do que eles estavam esperando. Pesquisas de internas e outras pesquisas de outro instituto já apontavam para essa queda de popularidade do governo Lula. Mas o Datafolha, ele ampliou ainda mais essa preocupação. Quer dizer, já tinha um sinal amarelo ligado no Planalto, agora é um sinal vermelho. De todo modo, o que eles me dizem é o seguinte, que reconhecem ser o pior momento do governo, mas acreditam nessa reação. Neste momento, eles estão poupando o novo ministro da Secretaria de Comunicação, que é o Sidônio Palmeira, e que... Eu não vou poupar não, viu? Eu tô achando ótimo, para mim o Sidônio tem sido a melhor aquisição da oposição. Como ele botou o Lula para falar muito e viajar ao Brasil, isso tem sido inestimável para nós. Assumiu já há um mês, né, no dia 14 de janeiro, né? Tem um mês que ele assumiu. Então dizem que é muito recente o tempo dele e, por enquanto, ainda não dá para medir ali essas mudanças, que essas reações, né? Que essa reação que precisa vir, ainda não deu tempo dela se ajeitar. Graças ao Sidônio, o Lula falou que agora as mulheres estão inteligentes, mulher de 50 anos não tem vergonha, se tá caro não compre. Graças à ordem do Sidônio, por isso que eu amo o Sidônio, do Lula, você tem que falar mais. A gente está tendo essas pérolas. Dessa estratégia surtir efeito. Mas, Márcio, importante a gente trazer aqui que, como o Caio já citou isso muito bem, dizendo que é o seguinte, não é só um problema de comunicação. Aliás, é muito mais do que um problema de comunicação. Mas o Lula falou que para resolver o problema da reprovação dele é só censurar as redes sociais? E o governo é nisso que precisa atacar agora, neste momento. As medidas sociais, a exemplo da ampliação do Vale Gás ou também da farmácia popular, vão ser prioridades do governo daqui para frente. Porque, além da queda da popularidade, o presidente Lula está perdendo espaço no seu próprio eleitorado. E o que me disseram nessas conversas todas, assim que saiu esse Datafolha, é que o presidente Lula ele foi eleito com uma alta expectativa em 2022. Claro, a gente lembra que a campanha de 2022 foi pautado na melhoria de vida do picanha, cervejinha, viajar mais. Brasileiro. Vai ter picanha para todo mundo. E agora a inflação... Agora não tem nem pé de galinha. Dos alimentos, né? O preço da comida mais alto é que tem pressionado a queda dessa popularidade. O presidente sabe que precisa reagir por aí.
São tempos intranquilos para o Palácio do Planalto, mas sabem também que vai precisar de uma reação e não pode demorar muito para surtir efeito toda essa estratégia para tentar melhorar, porque 2026 já está batendo a porta. Amigo, eu acho muito difícil que o Lula seja candidato em 2026, do jeito que a aprovação dele está caindo e a rejeição está explodindo. Eu acho, sinceramente, que ele não arriscaria o histórico político dele levando uma surra em 2026. Tá, mas vamos lá. Nós estamos aí numa situação onde os alimentos estão mais caros, a economia está degringolando, a inflação está aumentando, a Selic vai subir de novo. E aí que está o perigo. É nesse momento de desespero que o PT, como vocês sabem, não tem escrúpulos nem limite, vai ser capaz de fazer qualquer coisa para tentar diminuir a rejeição. E nessa tentativa eles vão fazer projetos que vão destruir o Brasil a médio e longo prazo. Adquirir dívidas a médio e longo prazo para tentar injetar dinheiro agora na economia, fazer vários planos beneficentes que vai aumentar ainda mais o rombo. Lembre-se, o governo não está conseguindo pagar as contas do dia a dia, mesmo com a arrecadação recorde. E agora ele quer liberar Vale Gás, liberar crédito e várias outras promessas que só vai aumentar o rombo. Só que são despesas e dívidas que serão pagas para o próximo presidente. Então preste atenção. Esse é o perigo. Nesse desespero de tentar diminuir a rejeição e aumentar a aprovação, ele vai destruir a economia, só que numa bomba que vai explodir em 2027, 2028. É por isso que é uma prerrogativa do Congresso impedir que isso aconteça. Nós, do Congresso, temos que impossibilitar qualquer medida que crie uma bomba relógio para os próximos presidentes ou para a próxima administração, porque é isso que ele vai fazer. A Dilma fez isso. Nós ainda nem sequer tínhamos saído completamente da bomba Dilma quando veio a pandemia e agora vem mais uma bomba atômica, que é essa do Lula, né? Essa política econômica dele. Então vamos trabalhar para a gente barrar, né? Vamos trabalhar para barrar toda a bomba que ele vai tentar armar lá no Congresso. Mas para concluir, é o fim do Lula, gente. Isso está na atmosfera, todo mundo já percebeu, a Câmara dos Deputados já percebeu, o Senado, o centro, a esquerda, até as pessoas próximas ao Lula já perceberam o seguinte: este é o fim do Lula. É trágico, é horrível. Eles, antes da existência da internet, eles conseguiram produzir uma imagem de um herói que se preocupava com os pobres, se preocupava com os desfavorecidos e queria acabar com a fome. Não havia voz para falar contra isso, não havia internet. Então a imprensa ajudou a criar essa imagem. Só que agora, com a internet, com a possibilidade de divulgar a verdade, sem falar as falas absurdas dele sendo divulgadas na internet também, está mostrando quem ele realmente é. Ele não está nem aí para pobre, ele não está nem aí para o Brasil, ele está aí para roubar, ele está aí para o grupo dele, para um projeto de poder, né? E se algo não for feito imediatamente, esse cara vai destruir o nosso país. É por isso, 16 de março nas ruas, vamos derrubar esse cara, vamos pedir o impeachment e tá fácil de conseguir agora, só precisa de um empurrãozinho. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.